temos um líder excepcional, que é Jesus Cristo. O Conselho Português de Igrejas Cristãs e a Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização da Igreja Católica Romana promoveram no passado dia 10 de outubro, na cidade do Porto, um encontro com o lema Ética e Economia, uma contribuição das igrejas em Portugal. Nós, como igrejas cristãs, estamos atentos ao que acontece no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade, e sabemos e temos consciência que estas questões relacionadas com a economia são fundamentais para tudo o que vai acontecendo. E é preciso que elas sejam encaradas de modo a que as dificuldades sejam ultrapassadas. Por isso nós juntamos a ética, porque pensamos que há uma necessidade urgente de todos serem responsáveis, serem cuidadosos com o que fazem e com o modo como fazem. E quando se fala muito da economia, diz-nos isto, a economia diz-nos aquilo, e depois se percebe que na prática há práticas que têm prejudicado as questões económicas e que têm causado consequências, principalmente nos que são mais frágeis. A Igreja precisa de chamar a atenção para esta realidade e precisa de dizer que é importante que aqueles e aquelas que tomam decisões, principalmente nesta área da economia que afeta a vida de todos e de todas, que sejam responsáveis, que sejam cuidadosos e que evitem prejudicar principalmente os mais frágeis. Neste primeiro programa acerca do evento, centraremos a nossa atenção na primeira intervenção, proferida pelo Bispo Dom António Couto, acerca das bases bíblicas para uma ética transformadora de lideranças e da economia. Fez alusão a uma mudança de paradigma do tempo patriarcal depois para um tempo posterior e que nos fala um bocadinho dessa espiral de violência que surge pela necessidade de controlar as pessoas. Essa é uma inevitabilidade e é um grande desafio simultaneamente para o ser humano. Eu penso que não é de facto uma inevitabilidade, nem é o destino, como as pessoas às vezes pensam, nem é a sorte, nem é o azar. Penso que nos está um pouco inscritos, sim, na nossa natureza humana, de subirmos mais alto e podermos, de certo modo, usar os outros como capacho. Muitas vezes é assim, para subir mais alto temos mesmo que nos colocar, se for necessário, mesmo em cima dos outros, não temos muitos problemas. Isto é, nota-se muito isso, nota-se cada vez mais que as pessoas fazem isso. Curiosamente, este paradigma que hoje está aí, as pessoas também o veem hoje, nos mundos, em todos os mundos, basta olhar para o mundo de hoje, a Bíblia tem lá já muito bem desenhado, muito bem expresso para nós, quando lermos essas paisagens textuais, em que vemos gente, homens, senhores, tiranos a dominar os seus irmãos, para percebermos que isto, se calhar, é o que eu estou a fazer, é o que nós estamos a fazer. E, portanto, é uma advertência. Portanto, o texto não pode ser lido apenas como uma página de ficção, que não me afeta nem muito nem pouco, ou virtual, meramente virtual, mas é uma página como uma seta apontada à nossa vida, para nos dizer, este não é o caminho é aquele em que, de facto, a terra é minha, isto é, de Deus, e vós sois estrangeiros e hóspedes e deveis portar-vos viver nesta casa, consoante as regras, isto é, os hábitos, as normas da casa, que é a fraternidade, entendermos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros, em vez de nos guerrearmos uns aos outros, dominando-nos, obviamente, uns aos outros. Aludindo ao texto do Levítico, toda a terra é minha e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes, Dom António Couto recordou a necessidade de aprendermos a viver na casa de Deus como família humana. Que tipo de exercício para o homem moderno de hoje e para o homem de todos os tempos, para voltar a esses tempos patriarcais, para voltar a essa lógica de uma parceria? É talvez nós despirmos os nossos fatos, isto é, as nossas ideias, os nossos hábitos, para voltar à linguagem inicial, de ganância, de mais poder, de importância, de pensarmos que quanto mais importantes somos, depois mais somos louvados. Quando nós nos despirmos dessas coisas todas, nós perceberemos que esse não é o caminho, até porque amanhã, mas quem diz amanhã, diz depois de amanhã, diz daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a alguns anos, de facto eu vou estar reduzido a nada, não tenho nada, e partirei sem nada, não é? Portanto, não percebo ainda, é quase irrisório, dá quase para rir, quando vemos as pessoas tão preocupadas, tão ocupadas em ter mais, quando
vamos todos acabar como sabemos que vamos acabar. Portanto, eu acho que valia muito mais a pena a gente apostar na simplicidade, nas relações de fraternidade sincera, do que estarmos a apostar num paradigma que de facto pode dar-me durante algum tempo um aparente poder e uma aparente importância, mas depois desfaz-se completamente. A liderança, disse, não pode ser o exercício do poder, mas da capacitação, de dar poder para alcançar resultados, orientada para o serviço e para as pessoas. É possível uma liderança no sentido do serviço, no sentido não do autoritarismo, da edificação do outro, sem aquela componente cristã? É possível, mas eu penso que a componente cristã é perfeitamente... é o único modelo que existe como modelo já verificado. Já foi verificado, funcionou. Funcionou, não só com Jesus, como nas primeiras comunidades cristãs. Já funcionou e já está, digamos, provado, não é? E, portanto, eu penso que este modelo, já que foi provado e resultou, pois pode ser seguido. E penso que é por isso, não é por acaso, que hoje as empresas nos estão a pedir que vamos lá apresentar como é que funcionava isto, como é que foi possível que um homem, digamos, que veio lá do interior de um país, de um buraco quase, que era Nazaré, desconhecido, como é que conseguiu levar aquela gente toda atrás dele, como é que os conseguiu motivar, como é que conseguiu ter o sucesso que teve, ainda que depois no final foi aquilo que se viu, não é? Mas o que é que está aí? Eles querem saber. E, portanto, quer dizer, e vêm-nos perguntar a nós, que somos, digamos, os seguidores de Jesus e que, portanto, pelo menos temos de ter estudado melhor estas coisas e ter já experimentado o que é que lhes podemos dizer a eles, que são gestores cristãos ou não cristãos, mas querem saber como é que funcionou. No próximo programa, dia 5 de novembro, abordaremos o projeto Economia de Comunhão, desenvolvido no contexto do movimento dos focolares.